Saúde, estamos de volta. Nosso programa hoje está bem diverso, como eu falei na abertura. Agora a gente vai receber o psicólogo Ildeu Oliveira, está aqui conosco. A gente vai falar um pouco sobre qualidade de vida, mas de uma forma mais integrada, de uma forma abrangente, e falar um pouco da medicina chinesa, tradições japonesas que a gente pode usar para viver melhor, com mais qualidade, com um sono bom, com uma qualidade de vida melhor, percebendo também o funcionamento do nosso corpo, consequentemente também tomando menos remédios, tomando mais água, se alimentando de uma forma mais plena. Bem-vindo, Ildeu, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade. Alegria te receber aqui. Então vamos lá. Esse papo aqui tem muito a ver com essa medicina integrada, vitalista, integral, uma medicina que contempla o funcionamento do nosso corpo como um todo. Eu trabalho com a medicina tradicional chinesa e também com a japonesa, né? Então, assim, a medicina tradicional chinesa existe há 4.800 anos, 5.000 anos, né? Então, assim, ela trabalha muito da conexão do homem com a natureza, é a observação dos fenômenos da natureza e a interação do homem com a natureza, afinal, nós somos seres da natureza, né? Então, isso até no Ocidente, a gente tem essa questão de, à medida que o homem vai se distanciando da natureza para ter um pouco mais de conforto, para ter mais segurança, as doenças vão aparecendo, né? Então, é um trabalho muito interessante essa visão da medicina chinesa, da medicina oriental, vamos falar dessa forma, né? De tentar resgatar essa questão, enxergar o homem como ser da natureza e tratá-lo dessa mesma forma, então puxar para esse mesmo ambiente, né? Porque se a gente for ver, né, parece normal, e realmente é normal, mas a gente mora nos caixotes empilhados um em cima do outro, chamados de prédios. Isso não é natural, né, doutor? Pois é, mas a visão da medicina chinesa é entender a saúde da pessoa dentro daquela condição de ambiente. Então, assim, tudo que a gente trabalha em termos de medicina chinesa é baseado em energia e aqueles fatores, né, climáticos, fatores ambientais que vão trabalhar ali, então, que vão atuar ali, né? Porque, e essa observação, ela também tem a ver com as regras do próprio funcionamento do mundo, por exemplo, as estações do ano, né? Isso. A gente está chegando agora no outono, né? Tem toda uma característica. Outro dia a gente estava conversando aqui na nossa equipe, falando, estamos chegando em abril, as manhãs de abril, as tardes de maio, as noites de junho. É um momento do ano especial, principalmente para quem tem o privilégio de viver em Belo Horizonte. A gente observar isso, né? Então, nessa época tem frutas mais do período, né? Exatamente isso. Essa que é a visão da medicina oriental. Como somos seres ligados à natureza, e o homem sempre observou, ele era essencialmente agrário, né? Então ele sempre observou as condições climáticas, e ali sim ele sabia qual era a melhor hora para plantar, a melhor hora para colher, se estava fazendo frio, que tipo de roupa que ele poderia usar, que tipo de alimento que ele poderia ingerir para aquela ocasião. Então, os fatores patológicos também acontecem dentro dessa situação, ou seja, se está fazendo uma determinada estação e tem uma manifestação climática de outra, uma manifestação climática que às vezes não é condizente com aquela estação, ele observava aquilo e eu, não, então aqui eu tenho que dormir mais cedo, eu tenho que alimentar esse alimento aqui, esse alimento específico, porque ele vai me proteger, usar esse tipo de roupa, entendeu? Interessante. Então, um exemplo que eu vi outro dia, a manga. A manga, ela é do verão. Então, os nutrientes da manga vão ser melhor absorvidos durante o verão. Só que hoje a gente come manga o ano inteiro, mas seria melhor que fosse só no verão, né? Sim. E aí eu vou te falar uma outra curiosidade também. O verão, dentro da medicina chinesa, é a estação, o órgão que está com maior, vamos dizer, energia é o coração. Olha o formato da manga. Tá vendo? Então, essas observações são sutis, mas elas estão presentes ali até hoje, né? A gente fala de medicina tradicional chinesa, a tradição se repete até hoje. Ela é diferente do que a gente pode considerar da medicina convencional, né? Porque ela observa a energia, esses fatores relacionados à natureza, e do jeito que é feito antigamente, é o mesmo jeito que é feito até hoje. Sim, sim. Né? E no inverno a gente já parte para outras demandas, por exemplo, mexerica, né? Mexerica é do inverno.
é bem característica, aquela manhãzinha fria, aquela mexerica no pé, né? Ela não é exatamente do verão, né? E a partir daí, dessa observação, várias outras formas de observar o funcionamento do corpo e de cuidar e de prevenção vão surgindo. Sim. O diagnóstico dentro da medicina oriental ele é todo baseado em cima disso. Então, eu costumo até falar com as pessoas assim, ela é simples, mas não é simplista. Então, a gente tem essas observações das estações do ano, cada estação do ano tem um órgão que está com o auge da energia. O outono qual é? O outono, a gente tem a relação com o pâncreas. Então, e o pâncreas, o outono, normalmente, ele está presente em toda mudança de estação. É uma relação com a umidade. Então, assim, a gente tem o verão, aí vem o outono, aí que tem a questão do pâncreas, depois vai entrar o inverno. Depois tem um período que a gente chama de período de instabilidade, que vai trazer a umidade de novo. Toda mudança de estação. Atualmente a gente tem o planeta está uma situação climática muito diferente, mas eu acho que você deve lembrar disso também na sua infância, e eu também, e nossos pais com mais certeza ainda, que toda mudança de estação era marcada com ao menos com uma semana, uns 15, 18 dias ali de período instável, de chuva, que marca o fim de uma estação e o início de outra. Né? Então, essa é uma característica do outono. Né? Ele tem uma estação específica, mas ele permeia em uma mudança de estação para outra. Está lá naquele lusco-fusco ali. Sim, né? que o oriental chama de quinta estação. Quinta estação. E quando a gente fala dos elementos, quando a gente fala de água, terra, fogo, fantástico ar, essa pergunta. E o éter também, né? São 5? Não, mas na verdade não são esses que a gente considera. A gente considera como relação seria a madeira, o fogo, a terra, que está representando a quinta estação, o metal e a água. E cada um com um órgão predominante também, um órgão que representa um órgão e uma víscera. Então aí já começa a questão do diagnóstico, né? Porque aí você consegue observar, numa conversa com um paciente, você vai saber, né, batendo papo lá, vai saber os hábitos de vida, como é que é a queixa da pessoa, como é que ela se manifesta, né, quais são os sintomas que estão presentes. Vamos falar dos 5 aqui, então quais são os 5? Você está falando dos órgãos? Dos elementos. Vamos falar, o elemento fogo, o elemento fogo, o coração e o intestino delgado como víscera, tá? O elemento terra, aí seria o pâncreas. Na verdade, o chinês na época antiga, eles não entendiam eles achavam que era um órgão só, mas na verdade são 2 órgãos, que é o baço e o pâncreas, tá? E o estômago como víscera. Depois vem o metal, que é o pulmão e o intestino grosso. Depois vem a água, que é o rim e a bexiga. E por fim vem a madeira, que é o fígado e a vesícula biliar. E todos nós temos uma predisposição para um elemento a mais? Assim, tipo, eu sou mais fogo, eu sou mais... Tem um perfil. Todo mundo sabe assim, qual que é o seu próprio calo, assim, onde que incomoda mais. Então tem gente que é mais vulnerável na parte respiratória, né? Tem gente que é mais vulnerável na parte de estômago, né? de digestão. Então cada um tem uma manifestação ali. Tem vários fatores que a gente tem que olhar, né? Atributos ali, vamos pensar assim. E quando a gente fala sobre essa integralidade, né, do nosso corpo, da saúde, do funcionamento do nosso organismo, quando a gente fala desse mal moderno, que é a falta do sono adequado, a gente vai encontrar muitos problemas, né? Sim. Aí o sono, na verdade, ele está permeando vários padrões de deficiência desses órgãos. Ele não é uma coisa específica. A gente não pode considerar ele assim como vamos dizer, uma patologia. Ele é um sintoma que está presente em várias questões ali. Então, por exemplo, um sono, uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade de pegar no sono, ele tem uma deficiência relacionada com padrões de coração. Sono picado. Às vezes a pessoa consegue dormir, mas no meio da noite ele começa a ter sono picado e não consegue... cochila, depois acorda de novo, fica aquela coisa, está muito ligada a fígado ou até a rim. Então, e fatores nutricionais também. Às vezes a pessoa, quem come muito à noite, né, costuma ter qualidade de sono ruim também. Porque é a hora que o corpo tem que relaxar, a hora que o corpo tem que estar mais, trabalhar o menos possível ali. Sim, tá, sim. lá E daí, agora que fala-se muito, né, no jejum intermitente,
Mas já é também isso que nós estamos falando, né? Cultura oriental, eles já estão. A gente está vindo com o bolo, a gente está vindo com o milho, eles já estão com o bolo há muito tempo, né? Aquele pensamento que o pessoal falava, que os chineses falaram, né? Que você tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, é verdade. Né? Então, Nossa produtora Lídia Papa Bento está se especializando no jejum intermitente. E é maravilhoso, porque isso todo mundo tem falado. O vocalista do Coldplay chegou no Brasil e falou, olha, eu não janto. Maravilha, isso aí, né? A qualidade do sono, com certeza. Por que a gente tem que comer tanto de noite? Sim. E a qualidade do sono é importantíssima, porque vai refletir no seu desempenho durante o dia seguinte. Né? Sua concentração vai melhorar. O horário que a gente acorda à noite tem a ver com algum órgão do nosso corpo? Sim. Olha que interessante. Sim. Você acorda à noite? Quantas vezes? Quando você acordar, olha que horas são. Porque o horário que você está acordando tem a ver com, de acordo com a medicina chinesa, a tradicional medicina chinesa, tem ligação com algum órgão do corpo. Sim. 3 horas da manhã, por exemplo. 3 horas da manhã é o horário do fígado. 1h30. Já entrando ali, entre 1 e 3 é o horário do fígado. Um pouquinho antes ali já é o horário da vesícula biliar. Depois de 3 a 5 é o horário do pulmão. Então está tudo relacionado. A gente tem no nosso relógio, chama um relógio biológico, né? No período de 24 horas, a cada 2 horas, um órgão está com o maior pico de energia. Então, esse horário significa muito para a gente. Você costuma acordar o quê? 2h30 da manhã, 3 horas? É o horário do fígado. Seu fígado está com algum problema ali que a gente tem que Sim, olha que legal. Então, isso faz parte do nosso diagnóstico para poder tratar um paciente. Uma conversa com um terapeuta como você, ela demora até mais que uma consulta? Demora, quer dizer, claro que a cada vez que a pessoa vai lá, ele vai te falando mais coisas, vai te dando mais informações, né? Claro, na primeira consulta você faz uma anamnese ali, né? Tem um bate-papo, exatamente para saber os hábitos de vida, né? Essas questões todas para identificar ali o que pode estar acontecendo. No caso do fígado, o fígado também, na medicina oriental, ele é considerado o governador das emoções. Então, às vezes, nem é muito por alimentação, que pode ser também, porque ele faz parte do sistema digestivo, mas como ele pelo fato dele ser o governador das emoções, uma contrariedade, um momento de raiva, de estresse, pode provocar essa insônia também. Ah, sim. Entendeu? Por isso que às vezes quando a pessoa age com muita raiva, com muita... sem pensar 2 vezes, fala, você agiu com o fígado. Já ouviu essa expressão, doutor? Sim. Você fala, então é o fígado, olha, o governador das emoções. Muito interessante. E a partir daí, nós vamos partir para remédios convencionais, né? Não é a alopatia, né? Não. A medicina chinesa, é muito importante falar isso, frisar isso. Ela é fundamentada em cima de 5 pilares, que são a acupuntura, o tuiná, que é a massagem, a fitoterapia, que aí são os medicamentos à base de plantas, né? E não só plantas, tem coisas animais também. Aqui no Brasil não é permitido, a Anvisa não permite que se utilize substâncias animais para tratamento, mas aqui a gente usa apenas as plantas. O Liang Kun, que são os exercícios terapêuticos que a gente conhece muito aqui como Tai Chi, o Qigong, né? E a dietoterapia. Então você pode usar, associado com a acupuntura, dentro da mesma base filosófica, do mesmo sistema de diagnóstico, você pode usar a acupuntura associado com a fitoterapia ou com a dietoterapia. Tainá? Tuiná. Como é que é essa massagem? É uma massagem específica, você trabalha muito em cima de pontos da acupuntura, dos canais e faz a liberação, né? Na verdade, qual que é o princípio dentro da medicina chinesa? É fazer fluir a energia. A gente entende que se a pessoa tem algum sintoma, algum desconforto, né, voltado para a área da saúde ali, ela está com a energia bloqueada em algum lugar, né? Então, o grande desafio do terapeuta é identificar onde a energia está bloqueada e restabelecer aquela energia de novo. E é muito interessante isso, Fernando, porque a partir da hora que você equilibra a energia da pessoa, o fluxo da energia da pessoa, a doença desaparece. Eu tive muita dificuldade de entender isso. Quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, será que se eu colocar a agulha aqui, eu vou resolver o problema de dor desse paciente? Eu colocava, na semana seguinte o cara voltava, cara, minha dor desapareceu. Então o negócio assim, é porque a gente está inserido numa cultura que não pensa dessa forma, né? A linha de pensamento é outra, né? A gente vai no médico, a gente sabe como é que é o procedimento e tal. Na hora que você vê a visão oriental
voltada para a saúde, é diferente. E é difícil acreditar. E é legal porque quando a gente fala da agulha, do ponto da agulha, da acupuntura, nós não estamos falando de uma agulha exatamente onde está uma dor. O ponto vai ser num outro lugar. Isso. Que lugar é esse? São os meridianos? Sim, exatamente. O nosso corpo é todo coberto de meridianos, como se fossem rios, né? Onde passam as energias. Então, por exemplo, um canal do fígado, o meridiano do fígado começa lá no dedão do pé e vem e termina aqui, ó. Né? Então, o que acontece? Aliás, desculpa, porque ele termina aqui. Tem um ponto que vem aqui e termina aqui, ó. E aí, muitas vezes, uma pessoa pode estar com uma dor de cabeça que vem na raiz da energia do fígado. Eu não preciso colocar a agulha na cabeça. Já está doendo a cabeça, mas por que eu vou colocar a agulha lá? Pode até ser uma indicação de colocar a agulha ali, mas eu posso tratar ela colocando uma agulha lá no dedão do pé. E às vezes trata. E é muito comum tratar, na verdade. Sim, né? sim. Então sim. eu tenho outras possibilidades. Né? O nosso corpo, além disso, eu vou falar uma outra questão também. A questão dos microsistemas. Né? A gente tem representação do corpo no nosso corpo todo. Então eu tenho representação do corpo humano na orelha, tem representação do corpo na orelha parece um feto. Exatamente. Né? E não é uma coisa aleatória. Porque o engenheiro que construiu a gente é fantástico, né? O cara entende, né? Pois é. Então a gente tem representação do corpo no abdômen, na sola do pé. Eu queria que você falasse, antes, nós vamos falar sobre esses microsistemas, mas vamos falar da orelha, porque tem algumas coisas que são colocadas aqui que servem também para todo o organismo, né? São microagulhas também, ou sementes, né? Você pode usar agulha, você pode usar até a própria agulha tradicional que a gente usa na acupuntura, né? Você coloca ali um pouquinho ali e tal e tira. Ou então tem agulhas que são específicas mesmo. Pequenininhas. Para a orelha. Ou você pode usar semente, pode usar cristais, esferas de metal, de ouro, de prata. De acordo com o ponto aqui, em cada lugar vai ter uma ação específica. Exatamente. Né? Então é uma forma de você utilizar de maneira que você não precisa agulhar exatamente onde que a pessoa está sentindo desconforto. Sim, né? sim. E aí nos microsistemas a gente tem na sola do pé todos os órgãos ali? Tem também. Na mão também tem. Na mão então, também tem? Então são representações do corpo. A gente pode, por exemplo, tem o Doin também, né? Sim, o Doin é japonês, né? A técnica muito parecida até com a questão na verdade, o shiatsu. Né? O Doin é automassagem. O shiatsu seria muito parecido com o Tuiná, que a gente estava falando. Outro dia eu ouvi uma dica ótima, eu estava com vontade de espirrar e estava gravando. É um lugar que eu não podia espirrar de jeito nenhum. E aí a pessoa falou, não, faz assim, segura aqui. Isso. E a vontade de espirrar vai passar. E passou, não passou? Passou. Impressionante, passou. Esse ponto é um ponto extremamente poderoso e ele trabalha muito questões de desconforto, vamos dizer assim, né? Eu falo entre aspas, da face. Então, espirro, dores de garganta, lacrimejamento. Então vamos ensinar aqui, dores olha. De dente. Qual é aqui? Ele fica, você pega esse osso aqui, ó, ele fica na borda do osso aqui, ó. Ah, tá. Se você apertar, você vai sentir. Se tiver vamos imaginar que você está com uma dor de garganta, você apertar aqui, você vai sentir que vai estar Faz de novo que a gente está mostrando. Levanta só mais aqui, um pouquinho. Isso. Aí, ó. Faz aqui. Deixa eu posicionar. Como é que eu... esse aqui, aí. Isso. Então aqui, ó, tem esse osso aqui, ó. É na borda do osso. Aqui, ó. Eu estou fazendo certo? Isso aí. Aqui, ó. Tá. Contra espirros, dores de cabeça, dor de dente, indisposições relacionadas, né, à área da face. Isso, exatamente. Melhora. Eu fiz, melhorou. Pelo menos a vontade de espirrar passou. É um aperto vigoroso mesmo ali, massagear bastante ali, funciona. Então, se a gente faz uma autoinvestigação aqui na palma da mão, a gente vai descobrir questões importantes, né? Alguns pontos meio doloridinho ali, pode pegar e massagear, que certamente, às vezes você não está sentindo como uma manifestação, né, um sintoma, alguma coisa, mas energeticamente o corpo está indicando ali que ele tem uma fraquezazinha ali. Né? Porque, vamos falar, nós estamos falando de energia, mas tem a energia densa, que é o nosso corpo mesmo, e tem a energia sutil, ou seja, as coisas aparecem primeiro no sutil e se nada for feito, ele vai começar a ficar denso, vai manifestar na matéria. Então, quando a gente fala de energia, dessa investigação, é também contemplada a energia masculina e feminina que existe em todos nós? Sim. Essa conjunção que nos forma? Sim. Que a gente pensa aí, né, pensar, além então, vamos voltar um pouquinho antes do que eu falei dos 5 elementos, né? A madeira, fogo, terra, metal e água.
tem a relação também do yin e do yang. Né? Então, o masculino e feminino está muito presente nisso aí. Se né? complementam ali, né? Aquela representação do tal, né? O claro com o escuro, que quando um começa, o outro termina, quando um termina, o outro começa. É um princípio filosófico maravilhoso e ele faz parte do diagnóstico também, na investigação ali do problema do paciente. Né? Quando a gente fala sobre isso também, agora falando um pouco de fitoterapia, é muito comum a gente ver, na roça tem muito, assim, cachorro de sítio, de fazenda, quando ele está meio mal, ele vai lá e come uma coisa. Um mato ali. Um mato. Olha observar isso, olha a riqueza que é observar isso. É do bicho. Quem disse que a gente não é bicho? Onde foi que a gente entendeu que a gente não é parte da natureza ali, né? Da terra? E vou te falar uma outra curiosidade, não só com relação à fitoterapia, que tem isso mesmo, inclusive o pessoal que é o próprio raizeiro, né? Que vive no sai terreno, andando no mato, pega isso e fala assim, isso aqui é para isso, aqui é para isso. Parece que alguém está falando no ouvido da pessoa. Então, e aí eu vou te falar uma outra coisa, não é só com relação à fitoterapia. Os nossos avós já faziam isso. Ah, você vai sair, meu filho? Vou. Então bota um cachecol que está fazendo frio. Por que ele fazia isso? Por causa da manifestação do vento e do frio, entra pela nuca. Ah, por isso eu peguei uma friagem. Vento encanado. Cobre a orelha, cobre aqui, ó, porque a manifestação do vento entra por ali. Outra coisa também, que os pais, as mães sempre falam, não fica com a cabeça molhada. Umidade, baixa a resistência. Isso. Né? Tudo relacionado, tá tudo relacionado. Tudo então, relacionado. Assim, a gente fala, porque isso aí é crendice popular, né? Que eles falam, mas na verdade isso tem um fundamento. Tem da observação dos fenômenos da natureza e sabe, quer dizer, ele não sabe explicar da forma que um médico chinês, né, um pessoal oriental que trabalha com a saúde, que já tem essa tradição aí milenar, né, o pessoal aqui no Brasil não tem essa referência, talvez até pelos índios, né, os índios têm esse conhecimento também, né, mas eles não têm essa coisa sistematizada, vamos falar dessa forma, né, mas eles sabem que o negócio, se fizer assim, se você não fizer, vai acontecer. E a gente hoje, nessa nossa sociedade, onde tudo é muito rápido, a gente quer logo um remédio para resolver, né? Você não espera nada, né? E quando, na verdade, esse problema acaba que não é exatamente... não começou ontem, né? Ele está vindo ali, está vindo... Antigo, né? Então... É muito importante essa investigação, né? Porque... Na verdade, quem mais sabe da gente é a gente mesmo, né? E muitas vezes você sente que, assim, cara, o médico falou que eu tenho isso, mas é engraçado, eu não estou sentindo dessa forma, eu não percebo dessa forma, né, que eu tenho. Então você vai, a gente sente, a gente sabe o que está acontecendo com a gente. A gente só não consegue colocar em palavras ou entender, porque na verdade tem que ter esse conhecimento para você entender o que está acontecendo. Mas sentir, você sente. Sentir, né? Se observar. A gente falou da mão, falou do pé, onde tem os microsistemas. Sempre falo sobre isso aqui, observar o próprio cocô, o xixi. Importantíssimo. Na minha primeira consulta, nessa anamnese, nesse bate-papo, a gente fala assim, todos os líquidos orgânicos. Se a pessoa transpira muito, se ela chora muito, como é que é a lágrima também, se o suor é um suor pegajoso ou não. A densidade do suor pode dizer alguma coisa? Sim, isso tudo está relacionado. Então, fezes, urina, menstruação é importante. Tudo isso é importante. Fernando, você está produzindo, né? Sim, vamos entender o seguinte, nosso corpo é uma máquina. Você chega de manhã, você vai tirar seu carro da garagem, na hora que você tira, olha na vaga onde ele estava lá, está com uma poça de alguma coisa lá, pode ser combustível, pode ser água, pode ser óleo, pode ser água de bateria, pode ser fluido de freio, pode ser toda coisa. E está indicando que aquilo ali tem alguma coisa errada, porque está vazando. O funcionamento do meu carro não está legal. Por que eu não vou olhar isso no meu corpo, que também é uma máquina e que merece todo carinho, todo respeito? Né? Observa isso, é importante demais. Né? O estado das suas fezes vão indicar como é que está a absorção dos seus alimentos, como é que você está se nutrindo, como é que está a sua vitalidade. A urina, o cheiro, espuma, a cor. Tudo sabe uma coisa interessante também? A unha, né? A unha diz muita coisa, Sim. né? Unhas quebradiças, né? Vou falar um pouquinho da questão do tal que a gente estava falando, do yin e do yang. Ele tem o princípio lá, o dia precede a noite, o calor e o frio
né? O em cima e o embaixo. É um princípio filosófico, dentro e fora. E o dentro e fora é exatamente isso. O oriental não precisa abrir o corpo da pessoa, não precisa fazer um exame laboratorial para saber o que está acontecendo lá dentro, não. Ele olha pelo lado de fora, pela pele, pelo brilho do olho, pelo hálito, pelo cabelo, pela unha. Interessante. Então tudo isso é importante. Outro dia vi uma queridíssima Flávia Melissa, uma psicóloga também que é uma entusiasta da tradicional medicina chinesa, ela falando que esse negócio do dentro e do fora, a gente tem isso. Eu vou colocar o lixo para fora de casa, como se tivesse um para fora no planeta, e não tem. Não tem. Né? Tudo é uma coisa só, né? Quando a gente entende isso, começa a perceber melhor o que é o lugar onde nós estamos, né? Exatamente, aí que volta aquela questão que eu falei no início, né? Nós somos seres da natureza. Muito bacana. Cuidado com o que você está jogando para fora, que não é para fora. Cuidado. Aliás, não tem para dentro e para fora, tem uma coisa só. E o De Oliveira, muito obrigado, foi uma satisfação te rever. Fomos colegas nos anos 80, talvez, em Belo Horizonte. 85, por aí. No Colégio Roma, ou já inexistente, na Rua Curitiba, em frente ao Cine Nazaré. Exatamente. Muito bom. Muito obrigado, boa sorte para você, sucesso na sua jornada, obrigado pela gentileza aqui. Valeu. Muito bom. Valeu a gente também fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. A gente vai também adorar que você mande aí um WhatsApp para a gente, dando sugestões de pauta, assuntos que você gostaria de ver discutidos aqui. Também um convite para você compartilhar nosso conteúdo com pessoas que você sabe vão aproveitar, vão gostar muito, porque os programas aqui estão sempre muito legais. Até a próxima. Saúde!